Empreender na indústria brasileira exige muito mais do que conhecimento técnico. Exige coragem para assumir riscos, capacidade de inovar para visões, empresas sólidas no mercado. É um cenário desafiador. E para falar sobre esse assunto, hoje estamos recebendo uma pessoa de um grau técnico e empreendedor muito alto aqui no Brasil. Seja muito Obrigado. bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Rafael. Vamos lá. Antes de falar de empreendedorismo, da Device, que é a sua empresa, e outros segmentos que você cuida, vamos lá. Quem é o Luciano? Como começou? Como chegou nessa ânsia de ser da parte da engenharia, de empreendedorismo? Então, o Luciano é um descendente alemão, nascido no Rio Grande do Sul, no interior do estado, que teve um início de vida humilde e que talvez o empreendedorismo tenha a ver com necessidade, né? Eu precisei trabalhar para conquistar meu espaço, né? E foi assim que eu comecei, muito jovem. Eu acho que com 15 anos eu já estava trabalhando. E em paralelo a isso, comecei a estudar, fui fazer engenharia e desde então estou nesse mercado. Formado em engenharia. Qual engenharia? Mecânica, Engenharia mecânica? sim. Legal. Por formação é mecânica. E como que você iniciou essa parte de empreender no país? Quando foi? Como que foi? Então, hoje eu tenho 51 anos, né? Então, nós estamos falando de 35 anos atrás, mais ou menos. Certo. Começou por uma necessidade, a necessidade de trabalhar, de vencer na vida. E eu venho de uma geração que o trabalho era muito importante, Uhum. né? A gente sabe que não é julgamento de valores, mas o mundo tem mudado. E na minha infância, o trabalho engrandecia o homem, literalmente, né? Então, assim, eu sempre busquei trabalhar. E eu vi no meu negócio uma possibilidade de crescer, né? Trabalhei como funcionário, fui funcionário do Odebrecht, fui funcionário de grandes e pequenas empresas, aprendi um pouco, a ponto de entender que eu poderia iniciar meu próprio negócio. E aí foi que nasce a Device. Na verdade, a Device era uma empresa que já existia quando eu cheguei, era uma empresa formada por 4 sócios, engenheiros da área de automação, e a empresa existia entre 1 a 2 anos, mais ou menos. E aí eu chego para compor esse grupo. Num primeiro momento, eu nem fiz uma proposta societária, eu cheguei para literalmente trabalhar. Uhum. Na verdade, eu estava numa folga de uma obra da Odebrecht, porque na Odebrecht a gente era contratado e demitido por empreendimento. Cada obra tinha um CNPJ. Por mais que tu trabalhasse para a mesma empresa, que na época era a Tenenge, Sim, Técnica Nacional de Engenharia, sim. era a empresa de engenharia do Grupo Odebrecht, nós éramos contratados e demitidos naquela obra. Então, entre uma obra e outra, sempre existia um período que tu ficava de férias, né? E dentro de um período desses, onde eu tinha a pretensão de ir para a plataforma para P40 Nossa, no Rio de Janeiro, sim, é, essa é antiga. exatamente. Eu fiquei em casa e aí, conhecendo os sócios fundadores da Device, eu resolvi trabalhar durante aquele período. E deu tão certo que em 6 meses eu fiz uma proposta para eles e eles fizeram para mim. E a gente acabou se tornando, dos 4 ficaram só 2 e eu. Nós se tornamos 3 sócios. E dali em diante começa o mundo Device, que naquele momento tinha uma ligação muito grande com a indústria de bebidas já, porque os engenheiros fundadores, eles eram todos oriundos da Zeeman, Certo. era o time de automação da Zeeman, Sozinho. né? E, e aí, com a minha chegada, eu venho de uma convivência, de um know-how muito maior de obras, de empreendimentos, do mundo de petróleo e gás. A gente parte para um mundo mais de óleo e gás. Foi quando a gente começa a trabalhar mais em Petrobras, em unidades offshore,
e tudo isso, né? Então, a minha chegada na Device acaba modificando um momento inicial que ela estava muito ligada à indústria de bebidas, levando mais para a linha do óleo e gás. Entendi. E que ano que foi mais ou menos isso? Se não me falha a memória, nós estamos falando em 2000 aproximadamente. Eu acho que 1999 para 2000. Certo. E de lá para cá, você já assumindo a parte da sociedade junto com a Device, né, com os demais sócios, olhando para hoje, o que que o país evoluiu na parte de empreendedorismo? Olhando para a parte industrial, esquece varejo, essa parte, mas a parte industrial, o que evoluímos e qual foi o maior desafio de todos esses anos? Eu entendo que o que a gente evolui com o passar dos anos, né? A experiência. Uhum, Quando a gente nasce e se torna um empreendedor, a gente tem vários anseios, vários desejos, inclusive algumas crenças que te frustram ao longo do caminho, né? certo. A gente aprende que o mundo não é fácil para um empreendedor, né? Muita coisa tu não tem pleno entendimento e os anos vão te ensinando. Um empreendedor, ele não pode ser só técnico na atividade que ele executa, ele também tem que ser gestor, tem que entender como gerir pessoas, tem que entender um pouco sobre direito, tem que entender muito sobre contabilidade e tributação. O Brasil é um país muito difícil quando a gente fala em tributos, Uhum, né? Quando se fala em margem baseada em algumas estratégias de tributação, né? Então, tu descobre que não é só fazer um grande produto, não é só atender bem, é tu ter que te formar e te moldar a uma realidade de mercado, né? Então, os anos vão te ensinando isso. Literalmente, a gente vai pagando pelos erros e aprendendo. E todo esse tempo, a cultura da Device é a mesma ou mudou muitas coisas? Eu diria que a cultura principal, ela se mantém. O conceito básico, Que é a alma do negócio. que é a alma do negócio, que é a relação baseado na relação do relacionamento. Sempre foi muito importante para a Device o relacionamento, não só com os colaboradores, como seus parceiros e os seus clientes, né? Para mim, relacionamento é a alma dos negócios, né? É importante que a gente tenha uma relação transparente e justa com os nossos parceiros, seja os internos, externos, inclusive os concorrentes, que não deixam de ser também parceiros, né? Então, na base, essa relação sempre foi mantida, a cultura sempre foi mantida. Fato é que a gente tem muitos colaboradores que estão há 20 anos na Device. Uhum. Então, eu acho que a base, a espinha dorsal foi mantida, Rafa. Mas, com o tempo, é lógico que a gente tem que ir adequando. Vai se adequando conceitos, vai se adequando regras. Isso é uma coisa que, talvez até pela cultura brasileira, nós somos menos rígidos de forma geral. Uma empresa, um empreendedor, quando nasce, talvez ele não regre tanto as coisas. E depois ele paga essa conta. Porque a falta de regra traz problemas, né? Sim. Então, com o passar dos anos, uma empresa que quer prosperar, ela tem que rever seu plano estratégico e ter um planejamento claro, um regramento mais claro. As coisas têm que estar mais bem definidas, e que é diferente de quando as coisas começam, né? Sim. Até porque quando um empreendedor começa, tu não tem plena convicção do caminho que tu vai seguir. E começa pelo um sonho também, né? É um sonho. E outra, tu ainda não teve uma resposta de mercado. É, verdade. Por mais que eu queira fazer algo, eu tenho que primeiro perguntar se o mercado está disposto a comprar por isso, né? Então,
o início de uma empresa é ainda uma incógnita, né? Uhum. Isso vale para engenharia como vale para qualquer negócio. Ser um empreendedor, tu tem um objetivo, tu tem um plano, mas tu não tem plena convicção. A convicção vai vir ao longo da trajetória. Entendi. E a Device hoje ela segue uma espinha dorsal olhando uma indústria, né? Elétrica, automação, montagens mecânicas, totalmente voltado para óleo e gás e indústria alimentícia. Qual Sim. que é, não quero a fórmula mágica, a poção mágica, vamos dizer assim, mas qual que é o segredo que você acredita como o cabeça da Device? O segredo que você acredita para estar tanto tempo no mercado, estar com preços competitivos, qualidade ótima de entregas, né? Desde a engenharia até a entrega final para o cliente. Qual que é o segredo de tudo isso daí para você trazer para quem está querendo empreender hoje? Eu acho que o segredo da Device, logicamente, passa pela técnica, porque nós somos uma empresa de perfil técnico, né? E como uma empresa de engenharia, a gente sempre vai ter que olhar para a técnica, Certo? mas tem uma coisa que vai além da técnica, que é o comprometimento. Eu acho que o compromisso ele tem que ser honrado, né? E a Device tem esse perfil. Ao longo dos anos, a gente com certeza teve projetos muito bons, teve projetos difíceis, Sim. mas a gente honrou, a gente cumpriu, a gente teve retrabalho, teve que refazer atividades. É talvez no momento da dificuldade que mais vai aparecer a diferença, né? E eu acho que a Device tem esse perfil. A Device é uma empresa que nunca se eximiu das suas responsabilidades. E isso parece um pré-requisito básico, mas hoje é um pré-requisito difícil de encontrar no mercado. Verdade. Mas Então, olhando, desculpa te cortar, mas não. olhando esse pré-requisito, o que você acha que está faltando? Liderança, preparação, conhecimento, o que está faltando nesse pré-requisito básico, principalmente até mesmo seus concorrentes das empresas que estão iniciando agora também? Eu sempre falo, já falei sobre esse assunto mais de uma vez. O pessoal hoje no mundo todo reclama da falta de mão de obra, da Perfeito. escassez de mão de obra ou da falta da plena formação da mão de obra. E eu sempre trago um questionamento que é o seguinte: será que não falta líderes? Porque, na minha opinião, e eu passei por isso, né? Na minha geração, a gente olhava para um líder e se espelhava nele. Nós tínhamos o objetivo de ser aquela pessoa daqui a 10, 20, 30 anos. E hoje eu não vejo essas pessoas que servem de exemplo. Eu prego muito na Device a liderança pelo exemplo. Mas eu sei que nós somos quase dinossauros nessa filosofia, Eu ia assim. trazer isso agora. Porque não é o modelo atual. Não. O modelo atual hoje é um modelo muito mais de gestão à distância, né? De reunião de feedback. Não é aquele formato de realmente pegar pela mão, ir a campo, transferir conhecimento. Então, isso é minha opinião e estou muito aberto a quem discordar, mas eu acho que a falta de qualificação na mão de obra hoje, a falta de formação de um perfil, de pessoas que assumem mais risco, de pessoas que têm um pouco mais de comprometimento, também passa pela falta da liderança do exemplo. Aquele cara que tu olhava e dizia assim, eu quero chegar ali, eu quero ser como ele, né? Eu não vejo mais tanto isso. Será que é como posso dizer, com a entrega de muita tecnologia, de ofertas de outros tipos de emprego, outro tipo de meios para você ganhar seu dinheiro? Ou é falta de interesse mesmo do pessoal que está vindo agora, está se formando, que está buscando na área da engenharia, ou está indo para a indústria? O que você acha que pode ser? Eu acho que é uma soma de tudo, né, Rafael? O mundo mudou, isso é claro, né? E não
não estamos aqui para julgar se era melhor ou se está melhor, mas o mundo mudou. A gente tem que aceitar essas coisas. E o formato da relação de trabalho se alterou completamente. Então, sem dúvida, hoje existe um formato, tem opções de trabalho talvez mais fáceis, né? Ou na própria atividade em questão, que é o caso da engenharia, hoje tem muita ferramenta. Sim. A IA está aí no mundo, né? É um assunto muito polêmico. Eu questiono um pouco os ganhos da IA. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que diz que a IA agregou mais valor para quem já tinha conhecimento do que quem não tinha conhecimento, porque sabe usar dela. Interessante. Então, o mundo mudou. Eu não consigo conseguir te responder claramente o motivo, mas existe uma mudança cultural e essa mudança cultural impactou na relação de trabalho. Isso eu não tenho dúvida. Até voltando no assunto de líderes e também de IA, vou trazer uma questão logo à frente, mas de líderes. O mundo industrial é muito volátil, muito rápido, é para ontem as entregas, etc. A engenharia está muito, muito também volátil. E com isso traz um ambiente com pressão, desde você, dentro da sua empresa, até mesmo dentro do seu cliente. Como que você faz para engajar seu time, principalmente seu time de liderança, para passar sobre esses momentos, esses picos de pressão que o seu cliente traz? Ah, tá atrasado o projeto, um projeto está fora do budget. Então, como que você faz para engajar seu time a passar por momentos de pressão? Não é fácil. Como tu comentou agora, e tu está coberto de razão, o mundo hoje é muito mais ansioso. Sei. O mundo é ansioso. Hoje, as pessoas, de forma geral, todo mundo sempre teve problemas, todo mundo sofre sob pressão, mas talvez hoje isso é muito mais latente, ou pelo menos é mais evidente, né? Como contornar isso? Eu acho que a melhor forma é estando perto e respaldando. Perfeito. O que eu tento, pelo menos com o meu time de gestores, líderes e coordenadores, é estar o mais próximo possível a eles, e não só numa reunião de coordenação, mas estar no campo mesmo, para mim tentar entender a real pressão, Entendi. temperatura e pressão real no ambiente de trabalho, né? E trocar o máximo possível, respaldando. Eu acho que todo líder vai cometer falhas. Todo ser humano vai cometer falhas. Mas se ele for apoiado, mesmo na falha, talvez esse erro vai servir para algum aprendizado que pode trazer até um benefício lá na frente. Agora, se cada vez que alguém errar e a pressão tomar conta para derrubar um cargo, derrubar uma condição de valorização interna, só vai piorar, na minha opinião. Então, o que eu tento, não sei se tem alguma metodologia, mas eu tento ser um pouco até psicólogo nesse momento. Tá perto e tentar me mostrar como uma pessoa que está aqui para amparar e não para recriminar, né? E é até um ponto interessante que você trouxe que não é visto dos grandes líderes e você faz com grande maestria de estar perto do seu time. Eu já pude presenciar isso. E com isso traz o quê? Tranquilidade para o time. Por quê? Você pode chegar no momento que a pressão está alta e você, como responsável da empresa, você tem total conhecimento, maestria de o quê? Calma, gente, vamos colocar os panos quentes, vamos colocar a bola no chão e administrar esse problema. Temos um problema? Ok. E O que que faz a gente vai parte do fazer com jogo, esse né? problema? A gente vai passar para frente? Você vai ficar só com a gente vai dividir? Qual a solução? Então, isso você faz com grande maestria, porque você enxergou que o seu time não anda sozinho. Ele precisa de quem? Do líder
que é você. Então, isso você faz com maestria. E isso eu vejo que falta em muitos líderes, em muitas empresas, tá? Então, é um diferencial do Luciano, Device, que entrega o que entrega hoje, né? E eu vejo também que os seus líderes enxergam isso. Então, está difícil, está cada vez mais escasso. Isso eu posso dizer com total propriedade que está faltando líderes, principalmente na engenharia. Difícil. Fico feliz de ouvir isso, porque eu sempre preguei que dentro da Device, o meu papel de diretor, Uhum, presidente, dono, esses cargos assim, qualquer um pode me substituir na minha cadeira lá. claro, Apravar conta, claro. contratar e demitir, isso qualquer outro bom profissional teria condição de fazer. Eu entendo que o meu maior valor é estar perto do meu cliente e dos meus colaboradores, para fazer exatamente isso que tu está comentando. Se eu quero ser um líder pelo exemplo, eu tenho que ser o cara que realmente, no momento da dificuldade, eu tenho que estar à frente e não posso perder a cabeça. Tem que trazer a tranquilidade. E no momento do sucesso, eu tenho que ser o primeiro a estar junto com a equipe para comemorar. Sim, Porque é claro. só assim que eles vão me reconhecer, né? Então, é o meu modelo. Eu tenho esse modelo. Eu gosto do mão na massa. Eu literalmente sou um cara mão na massa. Tu presenciou isso em alguns lugares e eu sou sempre assim. Eu entendo que eu agrego muito mais caminhando 2 horas numa planta do que ficar um dia inteiro no escritório. Porque eu tenho um olho bom. Quem já andou 30 anos de obra, tem coisa que, como diz um coordenador da Device, um cara fantástico, chamado Regis Galas, ele diz, tem coisas que doem no olho. Verdade. Tem coisas que doem no olho. Mas só percebe quem tem experiência. Isso aí. Então, assim, andar numa obra faz a gente ter essa percepção, né? O mesmo vale, eu citei aqui o Regis, não vou deixar de citar o Rodrigo. O Rodrigo também. O Rodrigo tem muito essa percepção. Assim como eu, ele também roda muitas obras. Então, quando a gente tem essas percepções de chão de fábrica, a gente agrega valor, porque a gente está enxergando aquilo que talvez seria o maior desafio de um líder. É enxergar aquilo que pode dar errado. Um líder não pode olhar para baixo, ele tem que olhar para frente. Porque o que vai acontecer no planejamento amanhã ou depois de amanhã está dominado. Está no planejamento, mas eu tenho que enxergar o que pode acontecer de errado nesse planejamento para que daqui a 15 dias, se nada disso acontecer, qual é a minha linha de raciocínio? O que nós vamos fazer? Né? Eu enxergo que, minha opinião, o bom líder é o cara que está sempre um passo na frente. Estratégico, né? Tem que olhar um passo na frente. E tu só vai conseguir isso, pelo menos eu não sei fazer de outra forma, se eu não estiver perto do ambiente. Eu não vou conseguir enxergar na frente um problema se eu não estiver perto dessa obra, se eu não estiver perto dessas pessoas, se eu não estiver perto desse projeto. Sim. Porque é só aí que eu vou ter o feeling, né? Conversando contigo, tendo um feedback do cliente, tendo o feedback do meu coordenador, ouvindo o meu time, sim, e aí eu tô falando do eletricista, do encanador, do soldador, do técnico de segurança, que daí essas informações tu vai montando o teu quebra-cabeça e tu começa a enxergar o que pode acontecer ali na frente. E se acontecer, que medida eu poderia tomar? Estratégia. É mais ou menos. Pura. É estratégia. E quando tu fala assim, cada vez menos eu enxergo isso acontecer em outras empresas, outros líderes, eu diria que hoje a gente está muito mais tomado. Hoje a gente consome muito tempo em fazendo emergências, literalmente apagando incêndio, e a gente não está olhando para o que é importante. Se a gente conseguir olhar mais para o que é importante e não ficar só apagando fogo, que é uma realidade do empresário brasileiro,
ainda mais um empreendedor de pequeno a médio porte, Uhum. ele é muito mais bombeiro do que um estrategista, ele acaba sendo consumido e não faz exatamente isso que tu está comentando. Interessante isso que você trouxe, porque assim, pode ser o causador de não estar se formando mais líderes, não vou falar bons, mas não líderes que não seja espelho. Porque hoje os líderes estão apagando fogo, Sim. não estão sendo estrategista, não tá olhando para um todo, tá olhando Ou, só para um problema. te interrompendo, ou Por passa favor. o dia inteiro em reunião. Isso aí, E aí, como é que tu vai dar Isso aí. exemplos se tu tá o dia inteiro preso em reunião? isso aí, e isso estraga. A gestão da agenda hoje É complicado? é muito complicado. Você fazer uma gestão de agenda. Digo por mim. Sim, acredito. Então, a gestão de agenda é bem complicado, porque você tem que estar com o time em campo, você tem que ter um momento para você pensar, você tem que ter um momento para você ir sozinho para campo também, tem que ter um momento para olhar os futuros projetos, você tem que ter um momento para olhar a estratégia do time. Então, é bem complicado a gestão de agenda de um líder hoje. Não tenho Mas eu dúvida. vejo que líderes estão apagando o incêndio. É isso. Até porque se a gente admitir que tecnicamente a gente tem carências no mercado, acaba caindo para o líder, que é teoricamente o cara mais experiente, mais bem Uhum. remunerado, resolver o problema. Sim, E aí ele vai apagar incêndio. verdade. Porque, teoricamente, tu espera que esse líder resolva o problema. Só que esse problema talvez não precisava ter acontecido. Só que só vai chegar no líder na hora que ele já virou um grande problema. Sim, E aí tu já não trata mais do jeito que tu deveria tratar. Tu tem que tratar na urgência. é. E aí tudo na urgência é feito talvez não da melhor forma. Ou, no mínimo, vai atrapalhar outras ações que eram tão importantes quanto. Verdade. E aí, olhando para todo esse cenário, olha como que fecha o loop. Hoje a gente tem líderes que só tá apagando incêndio, como a gente trouxe. Líderes que não têm tempo, não tem uma gestão de agenda, não tem uma gestão de time. Olhando para a atualidade, na sua visão, a IA pode ajudar nisso daí? Nessa gestão de um líder? Vamos falar de líder, depois a gente entra para a IA dentro da engenharia. Mas hoje, líderes que não têm esse tempo, tá vendo que só tá apagando incêndio. Por que não utilizar a IA como uma ferramenta de trabalho? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assunto polêmico. Eu gosto. Assunto polêmico. Que eu defendo? Eu acho que o advento da IA veio para tomar conta de muita coisa, não tenho dúvida. Mas eu tenho algumas ressalvas. Uhum, Porque a gente fala IA, de inteligência. uhum, Eu questiono quanto essa ferramenta é 100% inteligente. Para ela ser 100% inteligente, ela precisa que a gente abasteça ela da forma certa. perfeito. Ela tem que saber buscar dado no lugar certo. Então, ela pode substituir muita coisa? Pode, mas com muita calma. Acho que não dá para dizer que a IA é a solução de tudo. Até porque eu estaria jogando contra mim mesmo aqui, né? Eu, como uma empresa de engenharia, sempre defendi que uma boa empresa de engenharia necessita profissionais com know-how, com experiência. Perfeito. Eu agora achar que eu posso substituir profissionais com grande experiência por uma simples ferramenta, eu estou indo contra tudo aquilo que eu sempre acreditei e vendi no mercado, inclusive. Eu entendo que uma boa engenharia passa por pessoas qualificadas. Agora, se a IA trouxer ferramentas para ajudar esse profissional de alto nível de qualificação, eu sou totalmente partidário. Eu só não acho que a IA vem para substituir know-how técnico. Ela tem que vir para somar ao profissional. Porque eu vejo algumas empresas literalmente ofertando a IA como um substituto da mão de obra humana. E isso eu não concordo. Isso eu não concordo. A IA está para o mundo atual como a automação esteve há 30 anos atrás. Perfeito.
A automação veio para automatizar processos que eram feitos de forma manual. Ou seja, tu não estava substituindo inteligência, tu estava substituindo um operador que talvez fazia um trabalho repetitivo e tal. Mas tu não está. E naquele momento, inclusive, talvez ajudou a formar operadores mais qualificados. Perfeito. Porque ele deixou de fazer uma atividade 100% manual para ele realmente olhar para um sistema supervisório e olhar para um entendimento de processo. Para mim, a IA tinha que seguir essa mesma lógica. As ferramentas de IA têm que vir para agregar conhecimento nos profissionais e não substituir profissionais. Então, eu ando numa linha muito tênue entre o que é ganho, e tem muito ganho, poxa, é indiscutível. Tu faz um trabalho do dia para a noite com a IA. Uhum. Agora, se ele é 100% bom, confiável, aí eu questiono. E a aplicação hoje que você está vendo da IA, está sendo benéfica ou não? Diferente, qual o ramo, qual o setor que é? Está sendo benéfico a aplicação dela, sim ou não? Na sua visão. Eu vejo muita coisa legal. Eu já vi bastante projeto legal. Eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área. Tem um grande amigo que tem uma empresa exclusivamente de IA em processos. Legal. E eu enxerguei, inclusive dei algumas ideias de coisas que eu entendo que a IA poderia estar ajudando. Principalmente no back office da engenharia. Tipo, documentação, manuais, databooks, procedimento. Tem muita coisa que a IA pode te ajudar na automação desses processos e geração de documento, porque ele acaba sendo mais repetitivo. Sim. Agora, enxergar a IA projetando sozinha, eu ainda não enxergo. Ousado, né? Muito, na minha opinião. Eu sou de uma época que a gente falava que controle no chão de fábrica precisava de meio físico. Perfeito. Então, assim, falar em comando no chão de fábrica de forma wireless já era um avanço. É mais ou menos essa mesma comparação que eu vejo da IA hoje. Sim. Eu vejo grandes ganhos como um complemento, principalmente da engenharia, de processos de planejamento, de gestão, mas eu não vejo ainda de forma alguma substituindo um ser humano, porque para mim o ser humano é muito mais genial. Com certeza. E a aplicação da IA na engenharia, cálculos, projetos, não que ela faça tudo sozinha, mas utilizar a IA como uma ferramenta de engenharia. Aí nós estamos 100% alinhados. Como ferramenta, tendo por trás dessa ferramenta um cara melhor do que ela. Para conferir também, né? Para garantir que o raciocínio funciona, porque se a IA se torna um sistema, né? Que a gente ouve muitas vezes, a culpa é do sistema. Sim. O sistema não tem culpa de nada, né? Alguém está operando, Alguém projetou. Alguém projetou, alguém programou e alguém está operando um sistema. Então, assim, a IA só não pode ser mais um sistema. Atrás dela tem que ter gente qualificada. Então, por isso que eu fico muito, assim, receoso, às vezes, em dizer que a IA é a maior solução do planeta, por entender que por trás dela nós não podemos abrir mão de conhecimento. Experiência e know-how têm valor. Eu vejo que tem muita gente usando a IA do modo errado, ficando preguiçoso, deixando de pensar. É um fenômeno quase que natural, né? Se nós pensar, tu tem filho pequeno também, eu tenho filha pequena. Essa geração nasceu arrastando o dedinho pro lado, assim, né? Do lado e pra cima. Pro lado e pra cima. Verdade. Hoje, qualquer informação tá na internet. Sim. Se tu tiver um acesso de celular ou de Wi-Fi, tu tem qualquer informação do mundo. Aí tu tem uma ferramenta, que é a IA, para te resumir o assunto ainda e te aconselhar. É lógico que vai ficar mais fácil. As pessoas dá várias opiniões, várias opções. Várias opiniões, ideias e assim por diante. É lógico que vai ficar mais confortável e as pessoas vão ficar, entre aspas, mais preguiçosas, talvez, né?
de ir atrás de mais informação e assim por diante. E não está errado, veja bem, não é julgamento de nada, mas é um processo natural. Quando toda a informação está à disposição, do jeito que está, com inclusive opiniões, talvez te tendencie algumas ações. Mas aí corre um risco do engenheiro utilizar isso. Ah, a IA está fazendo para mim, não vou conferir esse cálculo estrutural. Um exemplo. Isso pode Corre, acontecer. claro que Porque corre estamos isso. falando de ser humano também por trás, né? Vamos lá, talvez eu e você, no lugar desse engenheiro, a partir do momento que a gente aceitou que a IA está fazendo o cálculo estrutural, provavelmente nós não vamos conferir. Concordo. Se eu já aceitei que ela resolve o meu problema, Concordo. eu não vou fazer double check toda vez. Se eu tiver que fazer double check toda vez, eu não preciso dela, vou fazer eu. Concordo. Então, a partir do momento que eu já designei alguém para fazer por mim, eu vou confiar. E aí é uma questão de análise de risco, né? Tu tá repassando para análise por amostra. Tu tá repassando para alguém uma responsabilidade que teoricamente seria sua. Com certeza. Com certeza. É um assunto polêmico. É muito Bem polêmico. Eu até evito de falar muito isso porque parece que eu sou antiquado, né? Eu venho de uma cultura mais assim, mais raiz, e não sou contra inovação, muito pelo contrário. A Device é uma empresa de engenharia, uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia. Eu gosto de valorizar a capacidade intelectual das pessoas. Uhum. E dentro da Device a gente tem vários profissionais que lá estão há muito tempo e muitos anos pelo conhecimento. Então, vender a ideia que a IA resolve tudo, eu estou indo na contramão de algo que eu acredito. Que é a cultura da sua empresa, né? É. E olhando para o mercado hoje brasileiro, para a indústria, o Brasil está competitivo? Porque a Device também tem mercado fora do país, tem fornecedores e também tem clientes. Como que está o país hoje, a parte industrial? Estamos com tecnologia boa, competitividade, como que estamos, na sua visão? Minha visão, o Brasil é fantástico, né? Nós vivemos num país incrível, é um país de oportunidade. O mundo todo quer vir competir conosco aqui. Concordo. Porque o Brasil é um país de oportunidades. Então, os profissionais brasileiros são requeridos no mundo todo pela nossa capacidade, visto que empreender, transformar no Brasil não é fácil. Então, a gente realmente se capacita no ambiente de pressão, mas a gente tem um problema que é nítido, que é um país que não estimula esse crescimento. Sem apologias aqui nenhuma política, mas o Brasil é um país economicamente difícil. É difícil. A gente tem leis trabalhistas que não são as mais competitivas, e é por isso que a gente sofre tanto com o mercado internacional, principalmente o asiático, onde a condição de remuneração e de regras trabalhistas são completamente distintas. O Brasil é um país caro para trabalhar. Verdade. Então, ser competitivo no Brasil é uma arte. Muitas vezes a gente consegue ser, mas talvez muito mais pela capacidade do empresário, da indústria, dos gestores de achar soluções para ser competitivo do que por ter um ambiente favorável. O Brasil, salvo a nosso tamanho e nossa possibilidade de crescimento, não é um país que estimula os negócios. Hoje, se nós pegar na última década, talvez a gente estimule mais grandes players internacionais do que pequenos players brasileiros. Por quê? Não sei, mas é um fato. Cada vez tu vê mais a aquisição de empresas por empresas ainda maiores. Perfeito.
Então, assim, aquele estímulo ao pequeno empresário, ao pequeno negócio. O modelo familiar. Certo. O modelo familiar está cada vez mais difícil no Brasil. Hoje, cada vez mais tu vê grandes empresas internacionais adquirindo, se tornando grupos econômicos. Então, nessa leitura eu entendo que o Brasil não é o país que propicia isso. Mas o brasileiro é tão fantástico, ele é tão genial, que ele busca alternativas. Então, resumindo, o brasileiro é competitivo? É, mas muito mais, talvez, por habilidade do que nós estarmos num ambiente favorável, na minha opinião. Entendi. Mas hoje tá cada dia mais difícil empreender no país, como você trouxe. É uma arte. É. É cansativo. A palavra talvez seja essa, porque usar chavões de mercado, né? Ser empresário é dormir com fome, dormir com dor de barriga, dormir sem saber como honrar seus compromissos no outro dia. Isso faz parte do jogo. O Brasil é um país onde o custo do dinheiro é muito alto. E tudo precisa de dinheiro. Tocar um negócio requer dinheiro. E no Brasil o custo do dinheiro é muito alto. Então, vai trazer dor de barriga. Empresário que diz que não tem problema de fluxo de caixa, esse cara tem que ter uma estátua. Ou é porque ele realmente, a ambição dele é menor do que a capacidade produtiva. Porque não é fácil. Não é fácil. É cansativo, é estressante. E administrar tudo isso ligado à tua vida pessoal, né? As pessoas, a gente tem vida, tem família, tem esposa, tem pai, tem mãe, tem filhos. E isso não pode abalar. Tu tem que conviver com os desafios, com as pressões, com as alegrias que também tem. Se não tivesse, eu não estaria aqui. Né? Eu literalmente amo o que faço, não só na Device, mas eu realmente amo o que faço, porque tem coisa boa. É gratificante entregar. Ainda mais a Device, né? A história da Device é uma empresa de engenharia que tem quase 30 anos, que praticamente tudo que ela entregou até hoje é um produto especial. Praticamente tudo. A Device nunca produziu algo em série. Não é uma empresa de batelada. Praticamente tudo que a gente entregou foi um projeto especial. Solução, né? É uma solução, é um produto que foi desenvolvido exclusivamente para um cliente. Então aquilo é quase como um filho. Tu entregar algo lá no final que deu certo. É motivador, é desafiador, né? Mas tem as dificuldades. Como na vida a balança pesa para os dois lados, né? Não é só alegria. E olhando para tudo isso, já pensou em desistir? Jogar tudo pro alto? Vou vender minha arte na praia. Não aguento mais. Umas 14 mil vezes. Mas, não, tô brincando, mas é lógico que todo empresário pensou em desistir em algum momento. Todo mundo tem dia ruim. Sim. Assim como o colaborador também pensou em desistir. Como eu falei, pesa para os dois lados. Todo mundo em algum momento pensou em desistir, talvez pensou em vender. Sim. Né? Todo empresário sempre pensa, mas minha empresa tem valor. Por que não vender? Né? Vender para um grupo econômico, um grupo internacional. E aí tu olha lá para dentro, para aquilo que te trouxe até aqui, e tu diz, não, é isso que eu quero. É isso que me move. Por mais que seja desafiador, é isso que move. Até porque eu acredito que todo mundo tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. E de alguma forma a gente tem que entregar isso. Pode ser meio clichê assim, mas eu sempre acreditei que no dia que eu não estiver mais aqui, as pessoas lembrem por algo que eu fiz, que é algo que eu deixei. Eu quero deixar um legado. E a engenharia foi minha forma de encontrar isso. Tendo o meu negócio,
os meus negócios, eu tenho até mais de um, é uma forma de eu conseguir deixar um legado, tentar deixar algo. Não sei se isso é meio romântico, É sua missão. meio bobo até, para um cara que já tem 51 anos, está mais de 30 anos tocando o seu negócio, mas eu acredito nisso. É o que te move, né? Me move, literalmente. É o que faz eu talvez virar uma noite trabalhando, ou virar uma noite viajando para estar num cliente amanhã às 7 da manhã, porque o outro dia é o próximo dia. Sim. E para as pessoas que estão tentando empreender, ou pensando, tô querendo abrir minha empresa, ou meu negócio, o que for. Quais seriam os conselhos ou o conselho que você daria para essa pessoa? Se estivesse sentado nessa mesa aqui com a gente. Independente da faixa etária, se é homem ou mulher. Primeira palavra, resiliência. Tenta cortar a ansiedade. Hoje, o mundo, na minha opinião, é bastante ansioso. E como que faz para cortar essa ansiedade? As pessoas querem pular etapa e não tem como pular etapas. Elas precisam ser cumpridas, até para o teu amadurecimento como empresário, como líder, como negociador, seja o nome que quiser. Não dá para pular etapa. Às vezes a gente pensa que comprando, vou comprar um ativo porque daí eu passei lá na frente. Não pula essa etapa. A gente precisa passar por ela até para ter convicções. E elas vão doer. Por isso que eu estou falando que tem que ser resiliente. O empresário, ele é forjado. Ele não nasce com dom. Inclusive, existe alguns grandes gestores, especialistas do mundo da gestão que dizem que o bom empresário já quebrou mais de 20 vezes. Sei lá quantas, né? Eu até não acredito tanto nisso. Mas eu acho que ele tem que ser testado. A gente tem que ser testado. Porque é na dor que a gente aprende. Uhum. Infelizmente. Aquele ditado popular que a gente aprende na dor ou no amor, né? Infelizmente, a gente aprende muito mais com a dor do que com o amor. Então, resiliência, paciência. Resiliência de forma geral. Entender que tem que se esperar o tempo certo. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente gostaria. O mercado que determina, não é a gente. Muita coisa. Não olha para a grama do vizinho. Não. Sempre vai estar mais verde, independente. Baixar a bolinha às vezes funciona, né? Soberba não faz bem a ninguém. O empresário, quando começa, ele tende a achar que as coisas estão dando certo. Eu mereço. Quem diz que tu merece? Sabe? É uma frase bem utilizada, né? Eu vou comprar isso porque eu mereço. Eu trabalhei para isso. Merecendo ou não, o resultado tem que estar lá no DRE. Se não deu resultado, tu pode até ter merecido, mas não pode. São coisas distintas. Merecer e poder são coisas distintas. Então a humildade é muito importante. Porque às vezes, provavelmente eu passei por isso também, outros empresários passaram por isso. Tu entra numa curva ascendente que tu diz, vou dominar o mundo. E não. O mundo te dá uma rasteira. Te dá uma grande rasteira. Pé no chão, né? Então, assim, a gente tem que sonhar, tem que olhar para frente, mas tem que manter a humildade e os pés no chão. Porque uma empresa que não tem um resultado, não adianta merecer. Eu falo sempre, hoje eu tenho mais de um negócio, eu entendo isso. E isso é uma opinião, se alguém não concordar. Mas eu acho que uma empresa que não gera caixa, que não consegue gerar valor, é muito preocupante tu dizer que tu tem um bom negócio. Tá sobrevivendo por aparelhos. Eu não vou dizer que uma empresa que não gera caixa não é boa na sua totalidade, mas ela precisa ser olhada com um olhar um pouco mais crítico. Certo. Uma empresa tem que dar resultado.
Porque se uma empresa não gera valor, não gera riqueza, como é que ela vai se sustentar? Então, isso tem que ser olhado com calma. Porque às vezes o empresário diz, não, meu negócio é ótimo, meu único problema é o fluxo de caixa. Então, talvez ele não seja tão bom assim. Atenção, né? Atenção. Atenção, olhar para números, eu acho que... E não se deslumbrar com faturamento. Tem muito empresário, e eu não vou negar que eu também fiz isso, que olha para o radar da empresa olhando para faturamento. Faturamento, às vezes, pode ser inclusive um vilão. Se tu tem uma empresa que não dá resultado, quanto maior o resultado, quanto maior o faturamento, maior o teu problema. Sim. Vender mais, às vezes, pode não ser solução. Pode ser aumentar o teu problema. Então, aí é feeling somado a indicadores econômicos, né? O empresário tem que entender até onde pode ir, até onde não pode ir. Porque há um risco muito grande tu mensurar teu sucesso exclusivamente por faturamento. Pelo tanto que tá vendendo. É complicado. Se eu estiver vendendo mal, eu estou criando o maior problema da minha história. Sim. É isso. Vender não significa que as coisas estão bem. Ainda mais, vou trazer para uma realidade do momento atual. Estamos em 2026. Estamos num ano que é nítido que a economia está apertada. Perfeito. A taxa de juros está lá em cima. O dinheiro está extremamente caro. O que tem acontecido no mercado? Muitas empresas mergulhando. Esse é um ano de lucratividades muito baixas. E isso é um risco. Isso é um risco. E é para todos, né? Não para é só para todos. Não é só para aquela empresa, é para todos, para geral. todos, de forma geral. Com quem você conversa, e mesmo os que estão satisfeitos com o que está acontecendo, dizem, ok, eu vou fazer meu número esse ano, mas eu vou fazer meu número com um EBITDA muito menor. A minha margem está muito menor. Talvez, nem sei se vai me dar EBITDA esse ano. Talvez eu tenha um ano que supriu meus custos, eu consegui manter meu investimento e tal, mas não é um ano de lucratividade. Isso vale para comércio, vale para indústria, de forma geral, com quem tu conversa. É um ano de sobrevivência, né? Literalmente. É um ano de... Eu usei esses tempos uma frase que eu disse, é um ano de provação. É um ano de teste. Bom ponto. Não é fácil o ano que a gente está vivendo, porque é a soma de um ano economicamente difícil com um ano político. E com uma mudança cultural. Nós estamos no meio de uma revolução cultural. Quando a gente está falando aqui, a gente falou sobre a área de alimentos e bebidas. Perfeito. Dentro da área de alimentos e bebidas há uma mudança drástica. Total. Na área de energia, outra. Mesma coisa. Falar em petróleo e gás, hoje nós estamos falando do mundo de eletricidade. Sim. Então, assim, as duas principais áreas que a gente atua está sofrendo uma revolução. A área de energia, hoje, é vista de outra forma. Se fala em energias renováveis. E a área de alimentos e bebidas trouxe uma mudança de comportamento muito grande no mundo. Zero açúcar, zero álcool. Pela primeira vez no mundo, se diminui o número de obesidade em alguns países. Sim. Então, assim... Glúten também, né? Então, e por aí vai. O álcool tem sido cada vez consumido em menor quantidade. Então, existem movimentos que impactam de uma forma geral. E aí, talvez, é a hora que um empreendedor consegue perceber rapidamente e mudar de rumo. Entendi. Eu acho que isso é importante para conseguir sobreviver, para conseguir continuar crescendo, para continuar fazendo o seu trabalho. É importante ler mercado, entender o que está acontecendo, para tomar decisões rápidas, para não depois dizer que por que tal coisa? Essa tal coisa vai acontecer para todo mundo.
Quem conseguir ler antes e tomar decisões mais rápidas, que lógico, quanto menor a empresa, talvez mais fácil isso é, a gente sabe, uma grande empresa não é fácil, que tem acionistas talvez no mundo todo, mas quanto mais rápido a gente conseguir tomar ações estratégicas, às vezes mais rápido a gente muda o cenário. Desafiador. O ano está sendo desafiador. É, Agora mudando um pouco de assunto, olhando para o seu hobby, né? Agora não é mais hobby, agora é um negócio. Um assunto que você gosta muito de conversar, né? De trazer o seu conhecimento. Como que nasceu essa paixão por vinho? E como que você criou esse seu rótulo? Explica aí rapidamente da Agora onde até nasceu. relaxei. Falta uma taça de vinho aqui. Faltou uma taça de vinho. O projeto, a minha paixão pelo mundo do vinho, ela vem há pelo menos 25 a 30 anos. Eu não tenho no DNA a tradição italiana, Uhum. né? Minha família não foi aquela família italiana que veio para o Brasil e que se desenvolveu no mundo vitivinícola. Pelo contrário, a minha família é uma família alemã que se desenvolveu do fumo. A minha família, a atividade primária principal tinha a ver com fumo. Mas o meu avô, mesmo sendo um alemão, ele fazia vinho em casa. Então eu desde pequeno lembro do meu avô literalmente pisando uva. E eu não sei se isso influenciou ou não, mas eu aprendi a gostar do vinho porque o vinho traz por trás dele cultura. Na minha opinião, o vinho, ele não é uma bebida. Ele é um elemento de expressão de uma cultura. Uhum. Por isso que os vinhos têm denominações de origem, têm regiões do mundo. Cada vinho de cada lugar do mundo, ele traz tudo aquilo que aquela região traz. A cultura daquelas pessoas, a cultura gastronômica que harmoniza com esse vinho, a condição climática, o que a gente no mundo do vinho chama de terroir, tudo aquilo que impacta um vinho. Então, entender uma taça de vinho é entender uma cultura de uma região, de um país, de uma região específica. E isso me moveu. Eu sou um cara, pela minha formação técnica, que eu gosto de estudar. E eu saí viajando pelo mundo. Eu saí viajando, cada vez querendo entender mais sobre vinhos, sobre regiões, sobre cultura, sobre harmonização, sobre famílias. Talvez o vinho, como eu falei que eu gostaria de deixar um legado, talvez o vinho é uma das coisas que mais deixa um legado. Verdade. Porque ele mantém o nome de família por séculos. Inclusive, existe um estudo que diz que os grandes bilionários do mundo hoje, eles têm comprado projetos de vinícola justamente para manter em pé o seu nome. Talvez esse é o maior, lógico, comprar um projeto de vinícola, nós estamos falando em comprar área, Certo. comprar terras, Uhum. o que nunca foi ruim, tecnicamente. Se tu comprar bem, é um bom negócio. Mas dizem que o maior interesse tem a ver com a projeção do seu nome de família, que quase todos os projetos de vinho, eles levam ou o nome direto ou de alguma forma carrega o nome da família. Uhum. No meu caso, meu projeto não carrega o meu nome de família, mas eu tenho certeza que ele carrega a minha história. Entendi. Valhalla, eu busquei um nome inspirado na mitologia nórdica para ser realmente disruptivo. Eu sempre quis, talvez até pelo meu perfil mais desafiador, ter um projeto diferente. E isso não faz eu acreditar que os projetos que existem hoje são ruins. Muito pelo contrário, eu acho muito bons vários projetos, mas eu queria fazer algo diferente. Sim. E aí eu tentei desde o início ser disruptivo em tudo.
desde o nome, desde o significado, o nome de cada vinho, a apresentação de cada vinho, alguns conceitos mercadológicos que eu trago, e assim nasce Valhalla. E em 2021, eu transformo o que já era um pequeno hobby, como tu comentou. Sim. Eu fazia uma barrica, fazia alguns vinhos com amigos. Eu estudava muito mais a escola do sommelier, né? De entender sobre vinhos no mundo e provar vinhos. Em 2021 eu decido fazer um projeto de vinho de verdade, como um produto comercial. E aí eu teria que entrar para dentro da cantina, que é diferente da escola do sommelier, que ele está trabalhando depois do vinho pronto, né? Teoricamente. Aí eu fui estudar, fui fazer vários cursos, fiz muito curso no mercado, tem uma escola maravilhosa de um grandíssimo amigo meu, Edgar Escorteganha, que chama Concept Wine, lá no Rio Grande do Sul, que me ajudou a enxergar mais sobre tudo isso, sobre ter a clareza de onde eu queria chegar com a Valhalla. E hoje ela está aí. Hoje a gente produz de 5 a 10 mil litros por ano, a gente produz 4 rótulos, cada um num formato bastante boutique, tentando trazer cuidado, tentando fazer algo realmente especial. Se é bom ou não na taça, aí é uma questão de gosto e eu deixo para as pessoas provarem. Mas eu posso garantir que é um projeto feito com muito carinho, muita dedicação e com mais alto rigor que a gente pode fazer, tentando entregar realmente um produto muito bem feito. Gostar ou não gostar, eu acho que aí tem a ver com o mercado, né? Mas graças a Deus, as pessoas têm trazido um feedback muito positivo mesmo. Para um projeto que tem 5 anos, 2026 foi a 5ª safra da Valhalla, 22 foi a primeira, 2026 é a 5ª safra. Para um projeto de 5 safras e que foi realmente para o mercado comercial há um ano mais ou menos, faz mais ou menos um ano que a gente começou a frequentar feiras, a apresentar o vinho, trouxe uma empresa de marketing para fazer um material e realmente mostrar isso para o mercado faz menos de um ano. Então, para quem tem um projeto de 5 anos de fabricação, não tem um receptivo dentro do Vale dos Vinhedos. No Vale dos Vinhedos a gente só tem o processo, não tem uma área de receptivo. E que não traz um nome de família por detrás, eu acho que a gente está super bem. Né? O volume que tem sido produzido e vendido hoje está totalmente adequado. Superando expectativa. Que juntou paixão, engenharia, gestão, principalmente a sua paixão e o hobby, né? Então, teve esse resultado. Está tendo esse resultado. Sim, porque assim, né, Rafa? Esses anos todos que eu estudei, talvez a coisa que eu mais fiz foi provar vinhos bons. Provar vinhos bons. Né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Principalmente no Velho Mundo. Eu sou um apaixonado pelo Velho Mundo. Espanha, França, Itália. Com isso, eu tinha uma preocupação muito grande de entregar um bom vinho. Sim. Eu sempre busquei beber bons vinhos. Fazer um vinho ruim não era opção para mim. Assim como na Device, que a gente não tem opção de não entregar, para mim fazer um vinho pelo menos bem feito, isso era a premissa. Então, eu tentei ao máximo somar a qualidade de terroir, daquilo que realmente é a premissa num vinho. Nunca vai se fazer um bom vinho com uma uva mediana. A uva tem que ser de alto padrão para a gente buscar um bom vinho.
mas que dentro da cantina também a gente tem as preocupações sanitárias, de processo, para que a gente realmente entregue aquilo que o terroir nos proporcionou, um Perfeito, grande vinho. perfeito. Isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com engenharia, tem a ver com paixão, tem a ver com Seu legado. um pouco até de teimosia de um bom alemão que não aceita quando alguém diz que não dá para fazer, né? Então acho que tem um pouco de mim tem muito de mim nesse projeto, na Com verdade. certeza. E esse é um assunto para um próximo episódio, né? Vamos trazer só para falar Boa. de vinho, vamos dizer assim, de gestão por trás da sua vinícola, a engenharia também por trás desses seus rótulos. Então é um assunto que vai longe, né? Vai. Pô, Esse vai longe. muito obrigado. Infelizmente aí estamos chegando no fim desse episódio. Até peço desculpa eu estar rouco, Foi vindo ótimo. de uma gripe bem forte, mas agradeço a sua presença, sua contribuição, trazer sua experiência. Obrigado mesmo. E fica à vontade se quiser trazer seus contatos referente aí, tanto a Device, a Valhalla também, os seus demais negócios, fique bem à vontade. Não, eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse tipo de bate-papo muito bom. Inclusive faz parte, eu acho que, da formação de um líder, de um empreendedor e assim por diante. A gente precisa se comunicar, porque cada vez que a gente se comunica, inclusive, a gente reafirma alguns conceitos. Então é muito importante. O trabalho que tu está fazendo aqui é muito legal, pode contar comigo. E deixar claro aqui que tudo que eu falei foi de coração e representa valores e conceitos meus. Eu acho que talvez essa seja a maior lição. Não existe receita de bolo. Uhum, O que deu certo para mim pode não dar certo para outro, e vice-versa, porque por trás de cada negócio tem pessoas, e as pessoas são diferentes, elas conduzem as coisas diferentes, têm perfis diferentes. Então, talvez muitas coisas que eu falei aqui, talvez não funcione para um colega e vice-versa. Então, é isso. Ter um negócio é entender que vai ter momentos particulares, né? Que é específico, as pessoas são diferentes. Gestão de grupo não é fácil, então entendam aqui que tudo que eu falei foi muito espontâneo, do coração, e se alguém não concordar, tá tudo bem, sem rancores, sem mágoas, tá? É isso, o que funciona para um, às vezes não vai funcionar para outro. perfeito. E sobre Device, o que eu posso falar? Sigam o Device. A Device hoje é um grupo econômico chamado Device Corporate, porque ela tem por baixo dela não só a empresa de serviço, tem a indústria, tem todo um grupo. Tem o meu projeto da Valhalla, que chama Valhalla Vinhos. Tá, esse é um projeto muito mais de mídia, né? Então, quem quiser seguir, tá lá no Instagram. Eu tento, inclusive, no meu contato pessoal, L. Weber, L de Luciano Weber, que é meu sobrenome, 1402, que é a data do meu aniversário, no meu perfil pessoal, publicar muito mais coisas do mundo do vinho, Perfeito. porque nas mídias sociais, às vezes, a gente comunica muito mais coisas ligadas ao nosso pessoal do que realmente a engenharia, né? Então, fico à vontade e espero que tenham gostado. Muito obrigado, obrigado mesmo, Luciano. Se para você fez sentido esse episódio, curte, comente, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.